Vamos lá. Quando será a segunda vinda de Jesus? Ok? O texto que nós vamos ter por base é Mateus 24, versículo 36. Mateus 24, versículo de número 36. Se você tiver com Bíblia em suas mãos, você nos acompanhe. Se não tiver, você nos ouça atentamente, tá bom? Um grande abraço para os irmãos aí do Pituci, nosso irmão Mi Santana, irmão Rosalvo em Pituci, Macaúbas, Ibipitanga, Presidente Dutra, Ubatã, Salvador, São Paulo, todos vocês aí um grande abraço, obrigado pelo carinho. E regiões aqui circunvizinhas da nossa cidade de Macaúbas. Mateus 24, no versículo de número 36. 24, 36 diz o seguinte: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então a pergunta é: quando será a segunda vinda de Jesus? Quando será? Você sabe? Você sabe quando será a vinda de Jesus? Ninguém sabe. Nós não sabemos. Não é permitido a nós sabermos. E o texto que nós lemos, Mateus 24, versículo 36, diz que nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, só quem sabe quando Jesus virá é Deus Pai. Ninguém sabe. Ninguém no campo da humanidade, nenhuma igreja, nenhum profeta, nenhum pregador da palavra, nenhum estudioso da Bíblia deve cometer o erro de presumir que saberá o dia da volta de Jesus. Nós sabemos os sinais da vinda, mas quando Jesus voltará, calcular dia, hora é impossível, porque essa decisão está só com o Deus Pai. Jesus disse, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ok? Então, só o Pai sabe, nem Jesus, nem os anjos sabem, nenhum ser humano sabe. Ninguém sabe. Ok? Agora, o que eu quero trazer para vocês, além disso, dessa verdade, é por que Jesus afirmou não saber o dia da sua vinda. Você já parou para pensar nisso? Nós entendemos que Jesus é o Deus que se fez carne. E por que Jesus não sabe? Por que ele não sabe? Será que ele continua não sabendo? Porque naquele momento que ele falou essas palavras, ele não sabia. Jesus estava omitindo a informação? Não. Ele estava sendo verdadeiro, ele não sabia. E por que ele não sabia naquele momento quando seria a sua vinda? E eu destaquei algumas razões. Por que Jesus não sabia naquele momento quando seria ou quando será a sua segunda vinda. E a primeira razão é porque é um assunto de competência do Pai. É uma questão de hierarquia. Jesus não sabia, primeiro, porque é um assunto de competência do Pai. É um assunto de hierarquia. Em Atos 1, versículo 6, diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tá vendo? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus não sabia ali naquele momento, porque é uma questão de hierarquia. É uma decisão do Pai.
Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? E esta decisão, ela é de exclusividade de Deus Pai. Não competia a Jesus naquele momento saber ou falar, se soubesse. É semelhante numa empresa. Você é vice-presidente de uma empresa e aquela empresa terá algumas decisões que vão mexer com toda a estrutura dos empregados da empresa. Então, essa decisão é do presidente da empresa. É do presidente, é ele que decide, é ele que preside. E mesmo que você venha a saber, não lhe compete falar, porque é uma decisão do presidente da empresa. Deu para entender um pouquinho? Então, Jesus não sabia, primeiro porque é uma decisão do Pai. Jesus não pode decidir quando ele quer vir. É uma decisão do Pai. Ele é submisso à vontade do Pai. Em João 14, 28 diz: Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Quando Jesus diz que o Pai é maior do que ele, não se refere à divindade. O Pai é maior no sentido de hierarquia. Por exemplo, numa igreja, todos nós somos seres humanos e nós estamos no mesmo patamar por sermos seres humanos, como pecadores ou remidos. Agora, existe na igreja uma hierarquia. Existe a figura do pastor, que é uma posição diferenciada na igreja do Senhor, na comunidade cristã. Não quer dizer que o pastor seja a pessoa, é o melhor ser humano, mas ele ocupa uma posição de especial em relação aos demais. Então, quando Jesus diz que o Pai é maior do que ele, Jesus está se referindo à hierarquia. Existe uma hierarquia. O Pai é o centro daquele poder e o Filho obedece ao Pai, ok? Então, por que Jesus afirmou não saber o dia da sua vinda? Porque é um assunto de competência do Pai. É uma questão de hierarquia. Atos 1:6, capítulo 1, versículos 6 a 7 e João 14, 28. Segunda razão pela qual Jesus afirmou não saber, porque ele estava numa condição humana. Porque quando o Verbo se fez carne, houve um auto-esvaziamento voluntário de Deus Filho, de suas prerrogativas divinas em alguns assuntos. O Deus Filho, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. É o auto-esvaziamento. Lá em Filipenses 2,5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele esvaziou. Eu estava pensando em um exemplo. Esse exemplo que eu vou dar, ele não traduz profundamente o que aconteceu, mas só para você perceber. É igual quando a gente compacta um vídeo. Você grava um vídeo numa resolução, uma resolução muito grande, ampla, uma resolução pesada, e de repente você quer compactar aquele vídeo numa resolução baixa para você poder postar no WhatsApp, por exemplo. Então você compacta aquele vídeo numa resolução baixa, uma resolução que se ajuste ao WhatsApp. Então é o mesmo vídeo, só que a qualidade daquele vídeo, a estrutura daquele vídeo, ela foi reduzida a um tamanho, a um formato menor.
Deus Filho, é como se ele, essa grandeza desse Deus Filho Todo-Poderoso, ele foi compactado numa forma humana. E nessa forma humana, ele se esvaziou de algumas prerrogativas. Dentre elas, a prerrogativa de saber quando ele voltaria. Ele estava na condição humana. Imagine um vídeo compactado. Deus Filho, ele se compactou, o verbo se fez carne, ele se compactou numa forma humana para andar entre nós. Mas só que essa compactação, ela não revela toda a potencialidade original do vídeo. Eu não sei se vocês me entenderam, mas é mais ou menos isso que eu estou querendo compartilhar com vocês sobre esse autoesvaziamento desse Deus Filho que se torna homem e habita entre nós, tá certo? Aí outra pergunta. Após sua ascensão e glorificação, Jesus hoje sabe quando ele virá? Eu acredito que sim. Quando ele diz que nem o Filho sabe, porque ele estava na condição humana, o Deus Filho compactado num formato humano, e naquele momento ele não tinha essa informação, porque essa informação é divina, é prerrogativa divina. É possível ele saber? É, porque a Bíblia diz, Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, no versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho conhece o Pai. O Espírito Santo também, ele sonda as profundezas de Deus. Então, Jesus não sabia do dia da sua vinda, penso eu, creio eu, se alguém pensar diferente, fique à vontade. Mas Jesus não sabia naquele momento que o Deus Filho estava compactado, vamos usar essa linguagem, formatado numa estrutura humana. Em 1 Coríntios, um abraço aí para os irmãos que estão nos mandando um alô. Em 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu ver se é 1 Coríntios, segundo aqui. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 em diante. Diz o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O versículo 11, na verdade, é o que eu queria falar, na verdade. É o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A Bíblia mostra que o Filho conhece o Pai e o Espírito Santo também conhece o Pai. Então concluímos que hoje o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem
esta informação. Só que é uma informação divina. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, serafim, seja qual anjo, nenhum homem no passado, no presente e no futuro tem esse privilégio de saber o momento da vinda de Jesus. É um privilégio do Senhor nosso Deus. E a decisão é do Pai. É Ele que decide. Eu particularmente creio que Jesus hoje sabe do dia da sua volta, do período da sua volta, porque Ele foi glorificado com o Pai. Para terminar, em João capítulo 17, Jesus pede que seja restituído a glória que Ele tinha. Ele se esvaziou, ficou num formato humano, e agora Ele pede ao Pai para que seja restituído. João 17, versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, quando Jesus virá, não sabemos. É uma prerrogativa do Pai, é uma decisão do Pai, do ponto de vista de hierarquia, na vida da Trindade do Senhor. E após a ressurreição, Jesus hoje sendo glorificado ao lado do Pai, segundo as Escrituras, Jesus sabe o que está no Pai, o Espírito Santo também sabe. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu espero que esta palavra de ensino lhe motive a conhecer mais a Bíblia, tá certo? Eu não tenho a pretensão aqui de dizer que eu estou com 100% da verdade. Você analise o que foi falado e você tire suas conclusões, tá bom? Penso eu que Deus é fiel para aquele que tem um coração puro e verdadeiro. Eu estou aqui com um coração puro, querendo ensinar a palavra de Deus da maneira que eu consigo compreender, tá certo? Um grande abraço aí para os irmãos que estão conosco, para os irmãos lá de Ubatã, repetindo, Porto Seguro, Ipiaú, Salvador, São Paulo. Um abraço para os irmãos aqui da PIB de Macaúbas. Alguns irmãos da PIB não têm Facebook, então eles estarão assistindo esse vídeo no YouTube. Este vídeo será postado no YouTube. Nós temos um canal chamado PIB de Macaúbas no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve lá, PIB, P-I-B de Macaúbas. Eu tenho várias pregações lá no YouTube. E também eu estou postando os vídeos das lives também no YouTube, tá certo? Então se inscreva lá, dê um joinha pra gente lá, se inscreva no canal. E aqueles que não têm Facebook estarão assistindo aí no YouTube. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, tá certo? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nossa irmã Marta Gomes, Cris Souza, Almir Santana, nosso irmão Rosalvo, um grande abraço. Um abraço para os irmãos lá de Presidente Dutra, é a nossa congregação lá. O pastor de Presidente Dutra é o pastor Zenildo, um homem de Deus. Presidente Dutra fica a 18 quilômetros aproximadamente de Irecê. Então, se você foi Presidente Dutra, visite a Primeira Igreja Batista lá. É uma congregação nossa. O pastor é o pastor Zenildo, um homem de Deus. E nós temos também a nossa congregação em Ibipitanga, a Primeira Igreja Batista de Ibipitanga, liderada pelo nosso irmão Diácono Almir Santana. Temos também no município de Ibipitanga um povoado chamado Cova de Mandioca também, uma igreja também, uma congregação, a igreja de Cova de Mandioca, sob a liderança aí do nosso irmão Almir Santana, nosso irmão Menininho.
e demais irmãos. Temos a igreja aqui, temos a igreja lá no povoado do Canto, aqui em Macaúbas, que Deus tem nos honrado com essas congregações. Um grande abraço para todos vocês, espero que vocês tenham gostado, e domingo às 17 horas estarei de volta, ok? Um abraço para vocês, em nome de Jesus. Tchau, viu, gente? Assista de novo esse vídeo, compartilhe, espalhe aí nas redes sociais para que vidas sejam abençoadas com aquela palavra devocional, né? Não podemos nos paralisar, ok? Nada de ficar sentado, chorando, pendurando as harpas. Precisamos enfrentar. Nós somos um povo forte. Analise a história da igreja. Irmãos lá do passado que atravessaram situações inimagináveis e testemunharam, tá certo? Seja forte, ok? Seja forte. É tempo de você mostrar a sua força. Tudo posso naquele que me fortalece. Você não vai passar fome, não. Porque eu fui jovem, eu ainda sou jovem, mas está escrito lá para Davi, eu fui jovem e agora eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você não será desamparado, você não vai mendigar o pão. Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando do Brasil, Deus está cuidando dessa terra. E em breve tudo isso vai passar em nome de Jesus. Porque essa pandemia é apenas uma pandemia. Deus é fiel e eu tenho certeza que tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau!